outro dia estava falando sobre formação do homem, né? Ideal seria, né? Cabeça vazia, nada, sem pensar, e pescoço fresquinho, né? Não abafado, né? Coração quente, fogo no coração e barriga água. É como oceano, né? Engole bem do mal, qualquer impureza, barriga aceita, né? E perna como terra, como rocha, né? Fica firme, né? Não movimenta tão facilmente, né? Por isso a pessoa senta no forma de lótus, cruza a perna, né? Cruzando a perna não dá para levantar. Mas é quando senta na cadeira, é fácil levantar. Mas se você senta em forma de meditação, forma de lótus, né? Aí não levanta, né? Que de propósito para não levantar. Mesmo que chove, mesmo que venta, qualquer coisa que acontece, não vou facilmente levantar. Eu estou aqui, como rocha. Isso seria ideal, na parte da perna, né? Assim é, né? Então, além de mais, eu acho o seguinte, sendo assim, quando tem harmonia, essas 5 partes do corpo, isso é mais no corpo espiritual, aí entra a luz de cima para baixo, né? Interessante, conversando com a pessoa, mesmo que quem assistindo internet, né? Já começando a sentir que parece mexe aqui em cima, topo da cabeça. Topo da cabeça para baixo. Isso eu sentia. Já falei várias vezes, né? Alguém mexendo, colocando mão dentro do cérebro e mexendo. Uma sensação estranha, né? Desagradável, mas ao mesmo tempo uma sensação muito, não sei como é que posso dizer, meio misterioso. Não tem como explicar. A pessoa que sente isso, estava falando, não tem como falar. Só você sentir que dá para saber o que acontece. Como mesmo fala, frente é razão, né? Cérebro da parte da frente, mais lógica, razão, ou seja, inteligência, né? Atrás é mais sentimento, emoção. Então, frente e atrás funcionando, né? Todo dia, todo momento. Você sente alguma coisa, atrás. Frente, razão. Então, aí falava. Mundo ocidental desenvolveu muito parte frontal. Parte frontal bem desenvolvida. Mas pessoa do Oriente não é muito aqui, é atrás, mais sentimento, né? Mais emoção. Então, uma coisa interessante, né? Que ele ensina, né? No meio da cabeça deveria ter nada. É mais, eu acho que
parte da intuição. Além da inteligência, além da emoção, tem outra parte mais superior, mais delicada, mais importante, né? Seria a parte da intuição. Esse está no meio, que ainda a ciência não descobriu. Está imaginando alguma coisa tem. Né? Então, quando a pessoa preocupa, porque preocupação é uma coisa, não é nem razão, não é nem sentimental. Meio, né? Misturado, né? O que você pensa, ao mesmo tempo, uma coisa da emoção, do sentimento. Então, quando a pessoa preocupa, se acumula no meio máculas, ou seja, nuvens, né? Aí fica tampa, fecha aqui em cima. Fechando, né? Fechando não funciona parte intuitiva. Ou seja, mesmo que vem intuição, você recebe intuição de Deus superior, né? Já nossa razão fecha, né? Você sentiu, viu clareza na cabeça, entendeu, mas a cabeça duvida, será que está certo? Será que não é minha imaginação? Aqui nega, né? Então não leva a sério. Então, acho que não está bem aberto, né, ainda, né? Então tem que eliminar preocupação para conseguir entregar todo na mão de Deus, segue a vontade de Deus. E falar é fácil, mas praticar é quase impossível, né? Então, conforme aprimorando esse lado, a intuição começa a trabalhar. Então, antes de trabalhar esse lado, que tem que purificar, né? Tem que purificar, limpar. Por isso eu acho que sente aquela impressão. Quando começa a entrar a luz, é realmente como se fosse alguém mexendo nosso cérebro. Uma coisa interessante, né? Então eu acho que é bom a pessoa saber, porque se não sabe, de repente acontece, a pessoa fica desesperada. O que está acontecendo, né? Está ficando ruim de cabeça, mas não é. É processo isso aí. Então, pouco a pouco aumentando a intuição e diminuindo a preocupação. Acontece normalmente, não forçado, entendeu? Aí começa a sentir mais a vontade de Deus. Concentra mais isso. Desligando a opinião dos outros, desligando as coisas da pessoal, né? Que estava tão preocupado, né? O que os outros vê, os outros falam, né? Ou seja, a opinião dos outros, né? Afastando. Quer dizer, mesmo que você querer afastar, não é possível. Mas conforme abrindo, fica mais fácil. Fica mais fácil. Senão é impossível. Né? Procura, esforça, mas não tem como tirar. Não é? Isso é interessante, né? Por exemplo, isso me chama a falar como liberdade, né? Todo ser humano tem liberdade. Cada um diferente. Cada um é dono de si, né? Do seu destino, né? Ninguém não pode interferir. E a gente não tem direito para interferir na liberdade dos outros. Ou seja, missão da outra pessoa.
Cada um tem um trabalho específico. Só essa pessoa que consegue fazer. Outro não consegue. Entendeu? Então, essa liberdade é uma coisa digna, né? Um privilégio que Deus deu para cada um de nós. Entendeu? Então, tem que despertar. Tem que saber, né? Não adianta imitar coisa dos outros. Cada um especial. Então, a liberdade é dádiva divina. Essa liberdade é dádiva divina, dádiva de Deus, porque Ele respeita o ser humano, dá tanta importância para o ser humano. Por isso, até Deus respeita a liberdade do homem. Se o homem decide, ele fala, tá bom, você faz. Não vai interferir. Né? Mesmo ele achando que está errado. Né? Achando errado. Mas a pessoa decidiu, então, respeita. Né? Engraçado, né? Essa é liberdade. Né? Então, nunca imponha teus gostos. Porque cada um tem sua preferência. Eu gostaria de ser assim. Né? Principalmente meus filhos, né? Minhas parentes, marido, mulher, os pais, né? Eu quero ser assim, né? Mas não dá, não pode. Isso já é além do você interferindo na liberdade. Então tem que deixar, como acha, escolher livremente, né? É Deus que dá liberdade. Por que a gente não pode dar liberdade? Né? Deus que criou cada um, então e tem que respeitar, né? E também nem aceite preferência de ninguém. Isso também é importante, né? Não pode aceitar que alguém acha que você tem que ser isso. Não aceita. Né? Aceita só coisa que Deus fala. Mas tem que escolher. A gente tem liberdade. Porque liberdade é uma coisa muito bom, mas é muito ruim também. Né? Porque está livre, né? Seguindo o caminho. Encruzilhado. Né? Caminho divide esquerda e direita. Você tem que escolher. Você vai à esquerda ou à direita. Só a liberdade. Alguém, companheiro, fala, vamos à esquerda. Essa é a opinião dos outros. A gente não pode ir. Você que tem que escolher. Né? Entendeu? Então, para escolher o caminho certo, aproveitando essa liberdade que Deus deu, precisa pouco de intuição. Né? Senão a gente vai no mesmo caminho. Parece vício, né? A pessoa sempre vai à esquerda. Mas não é isso. Isso já é acostumado, né? Então tem que voltar na origem. A gente tem liberdade. Aí, antes de escolher, receber intuição, certo, você vai. Isso é importante, né? Aí, quando dá certo, aquele momento a gente lembra, né? O jeito que você recebeu a intuição estava certo. Então, quando acontece segunda vez, acredita, tem mais certeza, não é? Uma coisa interessante, né? Porque prova, né? Aparece prova, mas a pessoa esquece. Intuição, né? Pequenas coisas, né? Quando estava lá na fazenda, fazendo oração, porque a gente sabe que tem lá tem muito protetor, né?
protetor no sentido divino, né? Não é, ser humano protegendo, porque é lugar sagrado, né? Então, a gente fez pequeno tipo de, não chega ainda ao oratório, mas colocou pequeno símbolo lá em cima, né? Então, fazendo oração, culto, falei, vamos lá fazer oração. Agradecer o protetor que está no local. Aí outro dia, antes, quando a gente fazia, veio tipo de borboleta muito bonito, bem grande e branco, né? Quando fazendo oração, veio em cima do que a gente estava fazendo. E quando terminou, foi embora. Aí vi, então, isso é sinal, né? Mostrando. Mas também tinha dúvida, né? Tinha dúvida, não é? Não tem tanta certeza, não é? Então, outro dia, fazendo a oração, veio uma intuição, vamos lá fazer oração, vem aparecer como uma forma de borboleta. Então, tinha bastante gente lá, pessoal assistindo oração, culto, né? Eu quase ia falar, vamos lá em cima, quando a gente faz a oração, vê borboleta. Mas não falei, porque não tinha certeza. Não tinha certeza. Engraçado, né? Você fica dúvida, né? E foi lá, e aconteceu a mesma coisa. Dessa vez, acho que veio dois, muito bonito, né? Meio amarelo, bem grandão. E terminou a oração, foi embora. Então, né? Então, aquele jeito que vem intuição, você tem certeza que isso é certo, né? Então, para lembrar é importante, viu? Senão você duvida, não vai. Engraçado. E tem que estar meio bobo, né? Menos inteligência, menos cabeça. Fazer, vem, então faz, entendeu? Experimentar. E dá certo, então aquele jeito que vem, que você sabe que está certo, e já obedece. Não é fácil. Mesmo coisas pequenas, né? Sábado, ou seja, domingo, né? Uma coisa banal. Que para andar um pouco na praça, a gente vai Caristo, né? Ou seja, MUBI, ver algumas coisas, né? Para colecionar obra de arte, né? Então tem dia que vem muito forte, aí encontra coisa surpresa, engraçado. Jeito que vem intuição é muito firme. Você primeiro duvida, né? Muitas vezes não obedece, não vai fazendo outra coisa, né? Mas quando começa a acontecer, a gente fica mais obediente. Interessante, né? Quer dizer, isso além da inteligência, nem do sentimento, muito mais superior, né? Então o ser humano tem uma parte do cérebro que funciona.
Só que não está trabalhando. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Se você lembra, tem alguma coisa que deve ter acontecido. Só que negou ou não acredita muito. Se não acredita muito, não desenvolve. Paralisa. Não sei se já falei uma vez. Muitas vezes estou lá no quarto em cima, dá vontade, mas não sei se isso aí, onde vem vontade, né? Mas alguma coisa que vem. Aí descendo a escada, sem ter nenhum objetivo, nada de vontade, parece sonâmbulo, né? Parece sonâmbulo mesmo. Descendo, mas tem consciência o que está fazendo, né? Só observando, né? Descendo lá, outro dia desci, fui lá, portão. Lá voltou. Aí alguém deixou o carro lá na frente do templo, esqueceu de brecar. O carro estava descendo. Porque se não praticasse isso, esse carro estava batido. Ou alguém machucava, né? Mas como é que consegue, né? Como é que coincide, né? É mistério isso aí. Isso tem muito. Se não acontecer, eu acho que é meio estranho. Muitas vezes, para sonâmbulo, vai lá, encontra a pessoa justa. Essa pessoa veio longe, raras vezes, e encontra. E já falam de alguma coisa importante. Mas só naquele momento. Se deslocar, se atrasar um segundo, não acontece. Não acontece. Desencontra, né? Parece que estava bem preparado. Né? Justo, né? Mas isso tudo é da intuição. Uma coisa. Né? Então, para ter essa liberdade, respeitando esse lado, né? Pedindo a vontade de Deus, porque a gente não é nada, viu? Não é nada. Ontem mesmo estava falando, né? O mundo está mudando. Você imagina, até Nova York, perto de Washington, tinha terremoto ontem, né? Muito raro isso aí. Então, pode ter até esta praia lá do mar, lá do Japão, não, do Brasil, pode ter terremoto ou até tsunami, né? Porque achava que só de lado de Los Angeles, Pacífico, mas agora não, isso ninguém sabe. Mesmo no Japão você vê, muitos cientistas gastam muito dinheiro, muito aparelho para monitorar, né? Mas chegou à conclusão que não sabe nada. Isso aí. Então, dessa vez, diz que não vai fazer proteção da praia. Eles fizeram 10 metros de altura, perto da praia. Vai gastar muito dinheiro, mas diz que não vai fazer mais. Pode ser 15 metros, mas passa. Então, agora, o que vai fazer? Se vier, fugindo, sai fora. Não tem jeito. Como você evitar? Força do homem tem limite. E também não sabe onde vem. Né? Não tem lugar seguro. Não tem nenhum lugar seguro. E muitas vezes surpresa, né? Não acontece as coisas que a pessoa espera. Acontece coisas que não espera. Então tem que ter muita proteção. Também tem que ter essa antena, né?
intuir, né? Isso vem mais de cima, né? Transcende tempo e espaço. Então, mais certo. Mas isso tem que treinar. Tem que treinar sempre. Senão, de repente, não vai pegar. A antena não funciona. Não funciona. Né? Esse eu acho que nosso aprimoramento, né? Aprimoramento. Porque o mundo está indo. Purificação acelerando. Não é mais só doença, né? Não sabe o que vai acontecer. Você imagina, principalmente, eixo da Terra cambalear, começa a mudar, é terrível, terrível. Aí, primeira vez, ser humano reza para Deus, olhando o céu, ajoelhando, né? Mas tarde, já não está preparado. Tem que estar preparado antes, né? Para ter um pouco mais de intuição. Receber aviso de Deus, vontade de Deus, né? Então, isso que tem que treinar. Para treinar, é através da pequena coisa. Vem, então você vê, será que essa intuição, do jeito que veio, será que está certo ou não está certo? Entendeu? E aumentando, repetindo experiência. Quando vem, você sabe que está certo. Você já aceita plenamente. Obedece, né? Obedece essa intuição, né? Não tem gente que tem... gente que ainda está... Deus está avisando, mas não capta. Capta, mas não tem certeza. Aí depois se arrepende, né? Puxa, devia ter obedecido. Devia ter escutado, né? Ou seja, aceitado, acreditando o que veio na nossa cabeça. Essa parte do cérebro, bem no meio do cérebro. O cientista está começando a aprender. Né? Mas ainda não sabe. Ainda está cercado de mistério, né? Isso mesmo fala, não é? Portanto, isso é importante. Para ter isso, eu acho que primeiro tem que ter muita liberdade. Nossa cabeça tem que estar livre. Livre, mas é perigo. Você aceita, sintoniza negativo ou positivo. Então a gente tem que saber escolher, né? Quando vem coisa negativa, descarta, joga fora. Não pode aceitar. Esse é a gente que faz, né? Uma firmeza, escolher. Mas você tem que ter liberdade. A pessoa tem medo de liberdade. A maioria da pessoa. Queria que alguém mande, alguém fala. Você tem que fazer assim. A pessoa fica sossegado. Porque não consegue decidir seu destino sozinho, que esperando recomendações, orientação dos outros, né? Isso é absurdo. Então, sem que ninguém opina, né? A gente tem que obedecer, perceber vontade de Deus, né? O que é certo, o que é errado, né? Eu acho que isso é mais importante, né? Escolher, né? Mas tem que saber, isso é liberdade de Deus. É como menção fala. Para você pensar é livre. Pode pensar até besteira. Não é ainda. Quer dizer, não acumula macros. Mas é momento que você fala, já é o primeiro passo, né? Falar, depois fazer, praticar, já é grave. Já concreta, né? Não pode concretar.
Então, enquanto está ainda na ideia, a gente tem que escolher, né? Tem que corrigir, né? Esse é o nosso aprimoramento, né? Treinamento, eu acho. Então, isso está acontecendo, muitas pessoas, né? Não muito, mas já começando a acontecer. Portanto, não fica com medo, reza cada vez mais a Deus, né? Acho que isso é importante, porque o mundo está indo nessa direção, né?